meus irmãos, meus amigos, minhas amigas da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, as nossas saudações. Sempre uma alegria estarmos juntos, trabalhando, estudando a doutrina dos Espíritos, reconhecendo em nós a necessidade desse estudo para o nosso próprio progresso, né? Então, hoje nós temos aqui um tema para nós desenvolvermos, pensarmos, refletirmos e aprofundarmos. Cada vez que nós estudamos, aprofundamos um pouco mais, né? Nós vamos iniciar o tema de hoje, a fé humana e a divina, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, do item 12. Nós vamos iniciar com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, a página intitulada Fé, de número 40, aqui da edição 40, que nós vamos ler. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, inspirados por essa página que tem relação com a temática do estudo de hoje, nós vamos fazer uma prece. Jesus, amado Mestre, querido amigo de todas as nossas horas, estamos iniciando o nosso estudo desse tema tão importante para nós, tão significativo, que nós precisamos aprender e aprofundar para nos relacionarmos cada vez mais conosco mesmo, primeiramente, e com todos aqueles
que nos rodeiam na nossa vida. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do estudo para nosso próprio aprendizado e aprimoramento, a que nós todos estamos sujeitos aqui na Terra. Obrigado, Jesus. Abençoa o esforço de cada um de nós e que possamos, em Teu nome, iniciarmos o estudo que agora teremos que realizar e que será feito com o nosso coração, com todo o nosso empenho, com toda a nossa vontade. Obrigado, Jesus. Ser conosco em todos os momentos de nossa vida, que assim seja. Então, amigos, iniciando esse nosso estudo, a fé humana e a fé divina, nós vamos ver que, na verdade, esse trabalho, esse texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, assinado por um espírito protetor, é uma mensagem assinada por esse espírito, que ele vai começar dizendo que no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. É interessante porque o entendimento de fé, de uma maneira geral, como ele vai dizer até mais adiante, nós associamos sempre à questão religiosa. Muitos consideram que a fé é algo que se recebe de Deus, uns têm mais, outros têm menos, quer dizer, Deus estaria prodigalizando mais fé para uns do que para outros. Então, aqui, começando essa mensagem, esse espírito protetor e a página que foi lida de Emmanuel nos fala que essa fé já nasce conosco, está dentro de nós, é um germe, é algo que precisa ser cultivado como uma planta, é algo que precisa ser construído, organizado dentro de nós, fortalecido por nós mesmos. É interessante essa ideia, quando esse espírito protetor diz, é o sentimento inato de seus destinos, ou seja, nasce conosco esse germe, esse primeiro, como se fosse uma sementinha que está dentro de nós e que nos cabe o trabalho de desenvolvê-la, de fortalecê-la, de fazê-la crescer. Então, o que nós podemos entender como fé? Buscando nos dicionários, nas referências que nós temos à nossa disposição, vai se entender que a fé tem uma origem, essa palavra fé, tem uma origem grega e tem uma origem latina. Em grego, pistia, que indica a noção de acreditar. Então, para os gregos, fé, essa palavra, era o simples acreditar, aquilo que a gente sabe que acontece, o que vai acontecer, independente da nossa própria vontade. E no latim, a palavra fé está relacionada a fides. Fides, que significa fidelidade. Então, aqui, para os romanos, para os latinos, a fé seria uma adesão, uma fidelidade a algo ou a alguém. Então, aí a gente vê que esse entendimento de fé está relacionado a acreditar, ao mesmo tempo, a seguir algo, a se anexar a algo, mas também nós vamos entender que é aquilo que nós temos a certeza de que vai acontecer. Micaedes, no seu dicionário, coloca que é a convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença,
Ou seja, eu sei que isso vai acontecer por esse ou esse motivo. Eu acredito que ele vai conseguir alcançar esse patamar. Eu tenho fé de que ela vai conseguir esse emprego. Isso é acreditar, isso é seguir, é uma fidelidade a alguma coisa que a gente tenha convicção. É uma coisa nata, que vai sendo desenvolvida na medida que o próprio homem vai crescendo em não só a espiritualidade, mas na sua própria consciência que vai alcançando novos patamares. Mas é interessante que Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritas, que é uma psicografia de Edivaldo Pereira Franco, tem um capítulo lá que ela vai estudar a fé. E ela conceitua de uma maneira muito interessante, até confirmando esses conceitos que estão não só no início desse texto do Espírito Protetor, como na página ali da tia Emmanuel, como também nessas questões da própria gramática, né, daqueles que vêm estudando o significado das palavras. Então, Joana de Ângeles, nesse livro, Estudos Espíritas, nesse capítulo Fé, ela vai dizer que, no sentido comum, a crença em algo constitui fé. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito nessa pessoa, ou seja, mais ligado à fidelidade. Eu tenho a convicção de que isso é verdadeiro. Então, é esse sentido que Joana vai colocar aqui, inicialmente. E ela vai dizer, como espírito protetor, que essa fé, ela é inata em todos os homens, quer dizer, não é um privilégio de uns que têm maior fé do que o outro, porque todos os homens a possuem, recebem esse germe da fé, designado por Deus para todos nós. Então, todos os homens têm, que é uma constituição particular, diz a Joana de Anjos, e vai dar especial manifestação do ser. Desde o homem mais primitivo, o mais rude, o mais simplório, ao homem mais sábio, mais inteligente, todos nós possuímos esse início da fé que precisa ser trabalhado. E ela vai continuar dizendo, naturalmente, procede da ancestralidade do próprio homem. Desde que o homem é criado, o homem, ele recebe esse germe da fé. Resultado de experiências objetivas ou não, que se lhe implantaram no inconsciente e cada vez mais se fixa pelo processo automático em que se fundamenta. Então, à medida que o homem caminha, que ele vai tomando conta de si mesmo, consciência de si mesmo, que ele vai crescendo, não só na parte material, na parte intelectual, mas na parte espiritual, ele também vai construindo essa fé dentro dele de uma maneira sólida, consistente, que ela vai chegar a dizer depois que essa fé se realiza na plenitude do próprio ser, que é consequência da razão, daquilo que ele pensa, daquilo que ele conhece, daquilo que ele vai angariando e vai agregando de conhecimento, de experiências durante toda a sua vida e todas as suas vidas, todas as suas existências. Então, essa fé natural, que à medida que ele vai evoluindo, que vai se consolidando, vai crescendo, por isso que a gente diz que há uma construção da fé, a fé não se recebe de graça, como diz na página do próprio Emmanuel, e ela vai dizer, então, quando essa fé honestamente elaborada, ela proporciona o quê? A calma. Ela é uma coisa que está dentro dele, fortalecido, e nada abala, nada abala. Ele se torna uma pessoa calma, serena, porque sabe daquilo que precisa saber para se conhecer a si mesmo e para conhecer
o seu próprio destino, que, embora nós encarnados não saibamos exatamente o nosso futuro, mas nós sabemos das consequências que nós podemos arcar no futuro a partir dos nossos próprios atos. Então, ela vai dizer: quando honestamente elaborada, é calma e fecunda, propiciando o equilíbrio físico e psíquico que sustenta a vida humana. Aquele que tem fé, que se fortalece na fé, aquele que vivencia a fé já faz parte do seu interior, ele tem uma vida tranquila, ele vai enfrentar todas as dificuldades com mais facilidade do que o outro. Porque o outro, não tendo essa fé, que é muito pequena, como diz Jesus, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer, pedir para essa montanha se transportar, e ela se transportaria. Então, essa fé sólida enfrenta qualquer dificuldade e transpõe as montanhas dos desafios da vida. E aí a gente lembra de uma história muito interessante que está lá no livro de Marcos, que é a história do cego Bartimeu, que é um cego que vivia esmolando, e ele, por ser um cego, tinha o direito de pedir esmolas atribuído aos romanos. Os romanos autorizaram que ele ficasse com as suas esmolas, e ele usava uma capa. Os cegos que eram autorizados a pedir esmolas, naquela época, eles usavam uma capa identificando que eles eram autorizados a isso. Então, ele queria ser curado, e ele soube de Jesus. E soube um dia, então ele tinha todas as esperanças, expectativa de um dia poder encontrar Jesus. E é justamente num desses dias que ele sabe que Jesus vai passar por aquela estrada, ali que ele fica à beira da estrada, fazendo os seus pedidos. E aí, quando Jesus passa, ele grita: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele grita, aqueles que estão à volta de Jesus tentam afastá-lo, mas Jesus ouve e diz: chame-o, traga-o até a mim. E ele vai, e é interessante isso, né? Porque a fé desse homem, cego, já desesperado, já sem mais, tendo muitas aflições, sem nenhuma perspectiva de vida, naquele momento, ele tem uma força interior que ele vai, ele tira a capa, joga a capa para o lado e vai em direção, de um salto só, vai em direção a Jesus. Quando ele tira essa capa, o que quer dizer? Ele se entrega, ele sabe que já não vai precisar mais daquela capa, ele vai ficar curado. Essa força do cego Bartimeu se chama fé. Fé, a gente pode dizer também que é uma força. E a gente vai mais adiante saber que força é essa, né? Então, o cego Bartimeu vai a Jesus e Jesus diz: vai, tua fé te salvou. Então, não foi exatamente somente o magnetismo de Jesus, não foi somente a força que Jesus tem e que tinha esse poder de curar, mas a fé de Bartimeu foi que o curou, que o salvou. Tanto é que é muito sabido que Jesus, toda vez que ele era procurado, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque a pessoa precisava ter esse querer, essa fé, essa força, essa vontade dentro dele mesmo. Ora, mas existe esse conceito da fé religiosa, que foi estabelecida, e como diz o Espírito protetor aqui nessa mensagem, que as pessoas entendiam, né, que a fé era de cunho religioso e que estava ligada a uma religião. Então, ele vai dizer, nesse texto: até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso. Eu acho que essa é a nossa dificuldade ainda, de eu não alcançar essa fé verdadeira. E ele continua dizendo: por quê? Porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Na verdade,
Nós vemos ainda Jesus como chefe de uma determinada religião, a religião cristã, a religião que segue Jesus, aqueles religiosos, Cristo é dessa religião, daquela religião, mas não é assim. Jesus veio para todos os homens, que o seguisse ou não. Jesus veio para toda a humanidade. Ele veio para trazer uma proposta de paz, do reino dos céus, da nossa perfeição, do nosso aperfeiçoamento, enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. Então, o Espírito Protetor vai dizer, entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa fé, essa vontade, pode obter a satisfação. É isso que nós precisamos entender. A fé não tem uma ligação estritamente religiosa. Ela é um poder que todos os homens recebem ao nascerem, ao serem criados por Deus. Está lá o germe que vai se desenvolver, seja este homem religioso ou não. E aí nós vamos ver por que fé humana e fé divina. Então, existe uma fé humana? Existe. Existe uma fé divina? Existe. E aí nós vamos entender melhor como é que isso se opera. Então, a gente vai lembrar agora outro fato, outra passagem do Evangelho, que está relatada em Lucas, que é muito conhecido também, a história da mulher que tinha um fluxo de sangue que não sarava nunca. Ela tinha uma hemorragia contínua há 12 anos, sem ter cura. Tinha gasto toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro em médicos, em tratamentos, e não havia tido nenhum resultado. E a gente sabe que os judeus tinham as suas regras, tinham as suas leis, tinham os seus princípios que precisavam ser seguidos. Ora, essa mulher que sangrava, ela era considerada impura, porque tudo que sangrava era impuro, os cadáveres eram impuros, não se podia tocar. Então, essa mulher não podia ser tocada, essa mulher tinha que viver reclusa, escondida de todos, separada de todos. E era um sofrimento muito grande para ela, além da doença que estava definhando o seu corpo, ela ainda vivia isolada. Então, quando ela ouviu falar de Jesus de Nazaré, ela fez um esforço enorme para sair oculta, escondida, para que ninguém a reconhecesse. E por isso, quando Jesus passa, atrás dele, ela vai e toca nas suas vestes, porque a certeza que se tocasse nas vestes dele, ela ficaria curada. Aí, ela vai e faz isso. Uma multidão cercava Jesus. E nesse momento, Jesus pergunta, quem me tocou? Aí os discípulos, né, André, Pedro, vão falar, mas Senhor, essa multidão em volta, como saber quem lhe tocou? E aí ele vai dizer, alguém me tocou. Senti que saiu de mim um poder, uma virtude. E aí ele vai identificar a mulher que não tinha autorização para estar ali, ela muito assim receosa de ser identificada, Jesus a vê. E aí Jesus, identificando-a, diz, e ela sentiu a cura naquele momento, não é? Disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Porque naquele momento, o fluxo de sangue, o sangramento parou. Então, ela foi curada ao tocar as vestes de Jesus. Ora, que fenômeno é esse? Porque Jesus estava de costas, Jesus não estendeu as mãos, Jesus não magnetizou, nem com seu olhar, nada. Que poder foi esse
que saiu de Jesus e como foi para aquela mulher e não foi para outro que estava ali. E aí, nós vamos ver que esse espírito protetor vai dizer: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, hoje a gente sabe disso. Então, a força, a fé, aquele querer, o desejo ardente daquela mulher de ficar curada, saber, acreditar, jogar toda a sua força naquele momento para, vamos dizer assim, sugar, né? Absorver aquele fluido curador de Jesus, isso se chama magnetismo, que pode se dar daquele que magnetiza para aquele que precisa de alguma cura, de algum tratamento, mas se aquele que precisa de tratamento, se não tiver essa fé, ele bloqueia, ele não recebe. No passe, na casa espírita, a gente tem isso. Às vezes o aplicador de passe está ali, os espíritos estão ali, doando o melhor de si mesmo, da sua energia, dos seus fluidos, do seu melhor sentimento, da sua melhor boa vontade e vontade, mas aquele que não acredita, aquele que não tem fé, aquele que não abre seu coração, não recebe, ele fica bloqueado. Mas, no momento em que aquele que vai receber o passe, e que, aberto com toda aquela sua crença, a sua vontade de ficar bom, aquela vontade de receber aquilo que ele precisa, pode ser um aplicador de passe assim, não tão magnetizador. Os espíritos atendem, através desse aplicador de passes, vai doar a esse homem, vai extrair desse aplicador de passes os fluidos de que ele necessita. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, ele vai tratar dos milagres das curas do Evangelho, explicando cada uma dessas curas, desses milagres que foram realizados por Jesus e estão relatados nos Evangelhos do Novo Testamento. Então, na Gênesis, esse capítulo 15, lá no item 11, nós tiramos dois parágrafos que explicam esse fenômeno. Vai dizer Kardec: é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, no caso da mulher hemorroísa, da mulher com fluxo de sangue. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. O fluido tem que atingir a matéria orgânica. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé daquele que pede. Então, a fé tem relação com acreditar, com fidelidade e com uma força que todos temos de atrair para nós os fluidos curadores. Mas aí vem Kardec e vem trazer para nós uma proposta de uma fé que enfrenta todas as questões face a face, que enfrenta a razão face a face. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar um trechinho colocado assim: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Por isso é importante o estudo, a reflexão, a avaliação, verificar se isso pode ser, se não pode ser, porque quando nós temos fé, essa fé raciocinada, nós vamos avaliar. É claro que essa fé que está inata em nós, que já vem conosco, ela vai se fortalecendo cada vez mais
como diz Joana de Ângeles, quando o espírito adquire a maior consciência de si mesmo, a ligação com o divino, a ligação com as questões da razão, ele fortalece uma fé, além de nada, raciocinada e divina, poderíamos dizer assim, né? E aquela frase que Kardec coloca, que é uma frase que a gente precisa, de vez em quando, lembrar para nos fortalecer a nós mesmos diante das questões da fé. Como é que nós estamos com a nossa fé? Será que nós estamos realmente acreditando? Será que nós já sabemos? Já não cremos? Agora sabemos? Porque a diferença entre aquela fé inata e a fé raciocinada, aquela fé humana e a fé divina está aqui. Agora nós não somente cremos, mas também sabemos. Nós já experimentamos, nós já vivenciamos, nós já temos a certeza de que é assim. Então, ele vai dizer: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, por isso é que o estudo do Espiritismo vai nos conduzir justamente a isso, né? Porque essa incredulidade que muita gente tem, ela vai fazer uma oposição a essa questão através da fé raciocinada. Mas, afinal de contas, né? O que é a fé humana? O que é a fé divina? Há diferença entre elas? Será que elas são compatíveis, vamos dizer assim, né? O que seria essa fé humana? O que seria a fé divina? Então, a fé é humana, diz o Espírito Protetor, ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, nós vamos ver que a fé humana, sim, como ele diz, quando aplica na satisfação das necessidades terrenas. Então, a gente vai pensando, né, gente? Outro dia estava pensando isso. Quando a gente entra no avião, de certa forma, nós temos fé, nós acreditamos que aquele piloto que está lá, que vai dirigir o avião, ele tem competência para levantar aquele avião e nos levar ao nosso destino. Isso é a fé humana. Eu acredito, eu sei que isso vai acontecer por esses fatos e tal. Então, nós temos a nossa fé humana nas questões mesmo do dia a dia, dos nossos assuntos pessoais. Nós temos fé em determinada pessoa porque ela já demonstrou que ela tem condição para determinadas coisas. Por exemplo, nós podemos ter fé, por exemplo, num médico, nós podemos ter fé num determinado remédio que vai nos curar. Isso são as questões que estão relacionadas ao nosso cotidiano, à nossa vida material. Mas, quando ela se torna divina quando nós fazemos essa ligação da nossa fé às questões divinas, às questões da espiritualidade, das nossas aspirações celestiais e futuras, como diz o Espírito Protetor. Então, quando nós nos elevamos acima dessas questões materiais, nós podemos designar essa nossa fé como a fé divina, a fé que tem em nosso coração das questões da vida futura, daquilo que vai nos acontecer. Porque quando nós já sabemos que nós somos espíritos imortais, quando nós sabemos que há um mundo depois do mundo material, que é o mundo dos espíritos, que nós vamos continuar aprendendo, vivenciando, crescendo enquanto espíritos imortais, que nós temos a misericórdia de Deus que nos dá oportunidades 1000 para nós nos regenerarmos. Quando nós sabemos de que há algum tempo, daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui a 100, não sei quantos anos, nós vamos ter um mundo melhor,
Isso é a fé divina, porque nós sabemos disso. E isso nos dá uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade que outras pessoas não podem ter. E aí, esse espírito protetor vai finalizar esse texto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele vai dizer, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha, isso é muito importante. Isso é uma revelação para nós. Nós temos uma força dentro de nós. Nós somos capazes de realizar, mas nós ainda não acreditamos nessas forças. Nós não estamos convencidos de que temos essa força. Nós achamos que somos uma coisa pequenininha, mas nós somos luz. Jesus nos diz, vós sois luz, vós sois deuses. Então, nós precisamos estar convencidos disso, para que nós nos fortaleçamos na nossa fé, e para que nós possamos ser capazes de realizar muito mais do que temos realizado até hoje. É uma força poderosa que nos impulsiona para a frente, como o cego Barnabé, o cego Bartimeu, que se jogou na direção de Jesus com toda a sua fé, com toda a sua força que ele tinha de saber que ele iria ser curado. Para falar dessa força, nós lembramos de um trecho do livro de Leon Denis, Depois da Morte. Lá no capítulo 32, Leon Denis vai falar dessa força. Ele vai dizer assim, o pensamento utilizado como força magnética poderia reparar muitas desordens, destruir muitas chagas sociais, projetando a resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos, sobre os desgarrados. Poderíamos consolar, convencer, aliviar e curar. Ora, o que Leon Denis está dizendo? Ele está falando de um poder que se chama vontade. É uma das forças que nós temos. Mas, como diz Kardec, pergunta Kardec no Livro dos Espíritos, sobre se o homem teria a condição, né, de superar essas dificuldades, e os Espíritos dizem, claro que ele tem, mas com pouca falta de vontade esse homem tem, né? Então, a gente às vezes diz assim, eu queria tanto, mas eu não queria tanto. A gente gostaria que caísse do céu, né? Mas nós temos que fazer esse esforço, né, de nos superar a nós mesmos, a nossa própria descrença. Essa força que vai modificar tudo em volta de nós, dentro de nós, principalmente, para depois fazer-se projetar para fora de nós. Então, se nós pudermos projetar nosso pensamento no bem, naquilo que nós desejamos de melhor, nós vamos conseguir fazer algo que mais ninguém conseguiu. É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes nós pensamos mais, nosso pensamento que vai para todos os lados e não se concentra em determinado ponto, não foca naquilo que realmente queremos, fica enfraquecido, é preciso focar, é preciso direcionar, fazer como um foco de luz para aquilo que a gente sente e deseja. E os nossos pensamentos, se nós desejamos o bem, desejar sempre o bem, isso vai fazendo uma diferença em torno de nós, e essa onda de bem vai atingindo muito mais além do que a gente possa imaginar, que a gente possa pensar. Então, é um convite a que nos debrucemos sobre o estudo da doutrina dos espíritos, para que nós possamos tomar conhecimento de tudo isso que vai nos fortalecendo enquanto espíritos imortais, mas vai fortalecendo também nós
essa fé, essa força, essa vontade de cada vez fazer o melhor e ser o melhor possível diante de todas as condições que a vida nos oferece, né? Então, nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos, estudando mais uma vez um tema tão importante que vai dar para nós condições melhores de viver, o nosso próprio bem-estar, nossa própria saúde. Tudo isso depende dessa força do pensamento, desse algo que nós queremos alcançar ainda nesta vida, né? Então, que nós não esperemos para o amanhã, é hoje, é agora, é neste momento que tudo pode acontecer. Então, nós vamos encerrando, agradecendo a todos pela atenção, por compartilhar conosco esse estudo, agradecer por tudo que temos recebido. E para isso, vamos nos dirigir ao Pai para uma prece de agradecimento. Deus, nosso Pai, como é bom estarmos contigo, como é bom conhecer esses caminhos que vão nos conduzindo para o autoconhecimento, para a melhoria de nós mesmos, para o nosso fortalecimento e equilíbrio, de nossa saúde física, de nossa saúde espiritual. A tua paz, que possa estar em nossos corações. E tu, Senhor, que nos criaste, em busca da nossa própria perfeição, tu que plantaste em nós esse germe da própria fé, da força que vai desenvolver-se em nós através do nosso trabalho, do nosso esforço. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos refletindo sobre essas nossas condições de espíritos imortais, daqueles que um dia estaremos mais perto de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado ao Pai. Obrigado aos amigos espirituais. Obrigado ao Mestre Jesus por permitir que possamos estar aqui hoje, em estudo e em trabalho, reunidos em Teu nome. Obrigado por tudo. Se conosco, assim seja. E assim, meus irmãos, nós queríamos agradecer pela oportunidade do estudo, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, e como é bom, né, nós estarmos reunidos para o estudo do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós e que nós possamos cada vez mais nos aprofundar no estudo da doutrina dos Espíritos. Muita paz a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus.